o assunto hoje é reflexão, e o senhor traz aqui ponto de vista sobre a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está causando muita polêmica no mundo inteiro em relação ao que acontece em Gaza. Foi uma comparação feita com o Holocausto. Vamos lá, professor. Rafael, é muito importante que lideranças mundiais se manifestem sobre o que está acontecendo naquela região do mundo, né? Que, a rigor, é um conflito entre o Estado de Israel, não entre os israelenses ou os judeus, né? É o Estado de Israel contra os palestinos. E me parece que a manifestação do presidente Lula foi nesse sentido, né? De revelar quão desproporcional é a força que está sendo utilizada por esse Estado contra um povo, né? E usou como exemplo aquilo que foi feito pelos nazistas contra, aí sim, os judeus. Então, esse, digamos, é um ponto de partida. Mas há todo um esforço sendo feito por muita gente, muitos intelectuais, estudiosos, dedicados à reconstrução da história moderna, né, que nos ajuda a pensar esse problema hoje desde uma perspectiva um pouco mais ampla. Normalmente nós situamos o Holocausto, que foi essa tragédia patrocinada e protagonizada pelo Estado alemão, sob a liderança de Hitler, como um evento absurdo, inaceitável, que marcou a história, né, e fez com que uma reflexão acerca dos preconceitos, racismos, etc., avançasse, porque talvez tenha sido a primeira vez em que esse tipo de brutalidade aconteceu dentro do território europeu. Mas vários outros autores e muitos pesquisadores, eu cito alguns como Achille Mbembe, a Frantz Fanon, e uma série de outros, denunciaram já no século XX que o grande experimento de Holocausto não tinha sido na Alemanha ou na Europa no século XX. Ele vinha ocorrendo desde o momento em que os europeus chegaram nas Américas, em que se estabeleceu um domínio de vários estados nacionais europeus sobre povos, não é, que vão situados nas Américas, na África, na Ásia. Quer dizer, a dominação de estados belga, alemão, italiano, inglês, em vários lugares do mundo, implicou também uma atuação brutal, sistemática, né, que envolvia a destruição de grupos humanos inteiros. Nós, na Amazônia, podemos falar sobre isso, lamentavelmente, não é, sem ter medo de errar, porque esse processo, inclusive, se mantém em boa medida, não com a sistematicidade, talvez, do experimento alemão, não é, mas com uma regularidade assustadora e que envolve uma série de interesses que não estão relacionados exclusivamente com questões de ordem religiosa, ideológica, mas tem a ver também com questões de ordem econômica, geopolítica, né, que muitas vezes não são tratadas. Então, me parece que a manifestação do presidente Lula ecoa um conjunto de preocupações vinculados à violência como método de organização de interesses econômicos e geopolíticos, né? E esse debate precisa se dar e precisa nos ajudar a esclarecer em que medida, mantendo essa postura, digamos, sectária, não é, de ser a favor ou contra, nós teremos condições de superar, não é, a manutenção que vem se revelando, né, absurda, dessas estratégias bélicas para a resolução de conflitos. Professor, a gente tem ouvido muitas pessoas comentarem sobre essa situação, por exemplo, de o Hamas estar utilizando, por exemplo, o povo palestino como escudo.
Tem muita gente que comenta quando vai falar sobre isso, poxa, mas essa resposta do Estado de Israel é contra o Hamas e o Hamas está usando o povo palestino de escudo. Como que a gente pode avaliar essa questão, professor, tendo em vista que o próprio Hamas também invadiu o território israelense para cometer crimes brutais, né? E aí a gente acaba, como a gente conversou uma vez já, entrando nesse fla-flu sobre quem está certo e quem está errado, sem analisar do ponto de vista de que, de fato, todo mundo que criou esse conflito está errado, no fim das contas, né? O grupo terrorista, que é um grupo terrorista, não tem como a gente negar isso, é um grupo terrorista que cometeu atos brutais ali, inclusive sequestrou pessoas, cometendo os mais bárbaros atos com essas pessoas, e ao mesmo tempo a gente observa uma resposta muito forte, né, que é considerada desproporcional pelo Estado de Israel e que infelizmente tem vitimizado muitas crianças, tem vitimizado mulheres também na faixa de Gaza. Olha, Rafael, é extremamente complexo o problema pelo fato de que o ato terrorista precisa ser condenado, evidentemente, porque ele impõe sofrimento, né, impõe morte a pessoas que diretamente nada tem a ver com conflito, civis. Né? Agora, o que precisa ser investigado? Veja, um Estado é dotado de poder, e no caso do Estado de Israel, de um poder excepcional de inteligência. Né? Quer dizer, o Mossad, que é o serviço secreto israelense, é tido como um dos serviços secretos mais eficazes e eficientes para o bem e para o mal, né, do mundo. Quer dizer, e nós, aqui na Amazônia e no Brasil, vivemos falando, né, da importância do uso da inteligência para revelar ou desmontar o crime organizado, etc. A grande questão que se coloca me parece a seguinte: como é que um Estado como o de Israel, que é irmão do Estado norte-americano, como é que os dois juntos não têm condições de usar da inteligência para desbaratar, não é, esses grupos? O grupo, nesse caso específico, que é o Hamas. E, ao invés de tentar esse tipo de estratégia, lançam uma guerra. Note que os próprios Estados Unidos da América do Norte fizeram isso, né? Fizeram uma guerra contra o Iraque, fizeram uma guerra no Afeganistão, né, com o pretexto de combater o terrorismo. Então, me parece que o que está um pouco embaçado é precisamente o debate revelando que os interesses de fundo nesse conflito pouco têm a ver com o combate ao terrorismo ou com as causas que levam a que grupos se organizem para atos terroristas, mas tem a ver, na verdade, com um tipo de domínio autoritário de diversas regiões do globo. E isso está associado à geopolítica, né? Está vinculado à economia. Então, ou nós superamos uma visão, como você bem apontou, inspirada num fla-flu, em manifestações sectárias, ou eu não afirmo apenas acerca desse conflito específico, mas essas formas de lidar com os problemas vividos pelas sociedades, que é uma forma violenta, brutal, se manterá. Não é? Porque sociedades como a Palestina, por exemplo, que vive uma condição muito precária, né, diferentemente da sociedade israelense, e também se deve acentuar que há vários grupos de judeus, inclusive de rabinos judeus, denunciando a atitude do Estado de Israel, porque a distinção entre quem age, né, e em nome de que age é importantíssima. É um grave equívoco identificar Estado de Israel com israelenses e judeus. É um equívoco muito grande. Da mesma maneira que seria nós identificarmos as decisões do Estado brasileiro com todos os brasileiros ou com todos os membros de determinado grupo. Então, portanto, é necessário fazer essa reflexão, que é cheia de nuances, não é? Mas que é necessário na medida em que ela pode nos levar ao esclarecimento. E aí sim, a tomadas de posição, a formas de organização que nos levem a usar da razão como forma de promover a paz. Porque, até onde eu sei, o belicismo não é uma forma de produzir paz. Agora, professor Marcelo Seráfico, você colocou muito bem a questão histórica, o cenário histórico que envolve esse conflito na faixa de Gaza, citou muito bem o cenário atual
desta guerra, que é centenária, a gente sabe disso. Eu queria que o senhor pudesse avaliar para a gente como o senhor analisa os reflexos aqui para o Brasil. Porque o que se vê? A direita, extrema-direita, centro-direita, se é que esse termo existe, mas o pessoal da direita, eles ficam ali numa ideia de pró-Israel, independente daquilo que o governo de Israel faça, pratique, porque sim, chega próximo a um genocídio. Independente disso, eles passam pano e defendem. E a gente sabe disso, né? Outros estão usando esse cenário para até pedir o impeachment do presidente Lula. E tem a esquerda que já é mais pró-Palestina, pró-Estado de Israel, a criação do Estado de Israel. Então, a gente acabou que se criou também um cenário fla-flu nesse quesito do cenário brasileiro político, né? E não dá em nada, mas a gente vê que isso tem reflexos concretos e não abstratos na política nacional e também na gestão pública. Eu queria que o senhor pudesse avaliar isso. Paula, excelente sua observação. Quer dizer, no fundo, a gente está diante de um conflito mundial, né? Porque é um conflito que mobiliza a opinião pública em escala global, tal qual ocorreu com a Ucrânia, que agora está um pouco o conflito entre Rússia e Ucrânia, não é? Que está um pouco de lado, mas note que esse conflito tem mobilizado grupos em vários países do mundo, não é? Que alguns têm feito passeatas, manifestações, promovido debates dentro de universidades, não é? E no Brasil, de maneira muito específica, dada a conjuntura, digamos, político-ideológica que nós vivemos, o que nós assistimos às vezes é um debate marcado pela lógica das bolhas, não é? Então, digamos, os grupos que defendem, digamos, o Estado de Israel, fazendo das suas redes e dos seus meios de comunicação, às vezes, plataformas de difusão de perspectivas que são bastante precárias em geral, porque abstraem da história, não é? E, do outro lado, posições vinculadas a uma defesa de mudanças no cenário mundial que apontem para a garantia de direitos iguais entre os povos, não é? Note, esse cenário, eu não chamo isso nem de polarização, né? Porque uma polarização é marcada por certa carência de hierarquia, ou digamos, por posições semelhantes dentro do mesmo espectro político. E o que nós estamos vendo, semelhantes no sentido de que falam a mesma linguagem. E nós não estamos falando disso. Quer dizer, nós estamos falando, quando tratamos de extrema-direita, nós estamos tratando de grupos que são absolutamente contrários ao cumprimento de regras básicas para a convivência comum de setores, camadas e grupos que se opõem, que têm ideias diferentes sobre a sociedade, que propõem projetos de sociedade distintos. Então, o que me parece hoje muito problemático é essa situação em que nós carecemos de referenciais comuns para o debate, né? Esses referenciais comuns teriam a ver com ideias como, por exemplo, direitos humanos, democracia, igualdade, liberdade, e esses referenciais ou estão desaparecendo, ou eles vêm sendo tratados a partir de critérios muito particulares, né, que dificultam enormemente o debate. Nós temos no Amazonas, por exemplo, populações ou grupos, digamos, tanto de palestinos quanto de judeus, expressivos, né? E recentemente, esses grupos nunca tiveram entre si conflitos aqui, mas recentemente nós começamos a ver que, dada a natureza do conflito e o estágio em que ele está, esses grupos passaram a se manifestar, né? E isso passou também a repercutir na vida dessas pessoas que habitam o Amazonas, né? Quer dizer, muitas crianças, filhas de palestinos, sendo objeto de preconceito vinculado a pessoas, filhos de pessoas que aderiram a esse movimento de extrema-direita. Então, essa é uma realidade que alguns têm vivido, né? Em alguns casos também emerge uma espécie de antissemitismo.
a tradução dessa resistência à dominação numa forma de preconceito contra o outro, né? Que aí, nesse caso, o judeu, que é essa figura, muitas vezes eu vejo nesse conflito confundida com o Estado de Israel. Então, note, aqui é preciso realmente nós identificarmos quais são os interesses que movem a guerra, né? E esses interesses dificilmente se resumem a questões de natureza religiosa, como às vezes se põe, ou meramente ideológica, né? Ou tem a ver com, digamos, um espírito belicista que caracteriza um ou outro grupo. Na verdade, nós estamos diante de uma situação que só pode ser esclarecida se avaliada a situação geopolítica, geoestratégica do Estado de Israel, do território ocupado pelos palestinos, que deveria ser um Estado palestino, né, para que a gente tenha condições de fazer um debate, digamos, mais objetivo realmente, e que aí permita, assim, né, que propostas, perspectivas de superação do conflito sejam apresentadas relativamente livres, não é, dessa alta ideologização, não é, que normalmente redunda no aprofundamento da ignorância sobre a situação objetiva das coisas. Professor Marcelo Seráfico, sociólogo, professor da Universidade Federal do Amazonas, obrigado por trazer aqui o seu ponto de vista, trazer aqui mais uma coluna para a gente na Band News Difusora. Obrigado, Rafael e Paula, e boa semana a todos. Boa semana, professor. Até a próxima. Podemos. É um assunto que gera muita polêmica, gera muito debate.